A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2022, aqui na classe dos adultos, né? O tema que estamos estudando nesse trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nesta semana, vamos aí estudar a lição de número 2, que tem por data 9 de janeiro de 2022. E o título da lição é A Inspiração Divina da Bíblia. A verdade prática da lição destaca que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Os objetivos desta lição, meus amados, é refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia e explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Então, eu te convido, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, tem como título: Os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O texto bíblico encontra-se na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, a palavra inspiração vem do latim e é a tradução aí do termo grego theopneustos, que significa respirado por Deus para fora em vez de para dentro. A ideia não é Deus respirando Deus para fora, mas Deus tendo respirado a Escritura para fora. Não apenas dado, enchido e guiado pelo Espírito de Deus, mas também manifestando, alastrando-se para fora, revelando ativamente o Espírito de Deus. A teologia usa aí regularmente a palavra inspiração para expressar aí a ideia da origem e qualidade divinas das Escrituras Sagradas. De modo ativo, o substantivo indica a operação da respiração de Deus para fora, a qual produziu a Escritura. De modo passivo, a inspiração das Escrituras foi assim produzida. A palavra também é usada em termos mais genéricos, né, em relação à influência divina, a qual aí habilitou os instrumentos humanos da revelação, profetas, salmistas, sábios e apóstolos, a falar, bem como também a escrever as palavras de Deus. A inspiração é um trabalho de Deus concluído não nos homens que tinham de escrever as Escrituras, mas no próprio produto escrito. É a Escritura que é inspirada por Deus. A ideia essencial aqui é que a Escritura inteira tem as mesmas características que tinham os sermões dos profetas, não só quando pregavam, mas também quando escreviam. Isso significa que a Escritura não é apenas a palavra do homem, fruto do seu pensamento, premeditação e habilidade, mas também e de igual forma é a palavra de Deus, falada através da boca do homem, ou escrita com um instrumento de registro do homem. Em outras palavras, a Escritura tem uma autoria dupla, né? Sendo que o homem é apenas o autor secundário, o autor primário, através de cuja iniciativa, presteza e esclarecimento, e sob cuja superintendência cada escritor humano fez o seu trabalho, é o Deus Espírito Santo.
Desse modo, a Escritura inspirada é a revelação escrita, assim como os sermões dos profetas eram revelação falada. O registro bíblico da autorrevelação de Deus na história de redenção não é meramente testemunho humano à revelação, mas sim a própria revelação. A inspiração das Escrituras era uma parte integral no processo de revelação, pois nelas Deus deu à Igreja a sua obra da salvação na história e a sua interpretação autoritária do lugar da Igreja no plano eterno. Portanto, queridos, a inspiração garante a verdade de tudo o que a Bíblia afirma, assim como a inspiração dos profetas garantiu a verdade da representação que faziam da mente de Deus. Como verdade proveniente de Deus, Criador dos homens e legítimo Rei, as instruções bíblicas, assim como as palavras proféticas, trazem em si a autoridade divina. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.